Então, bom dia. Estamos aqui encerrando, né? Indo para o final do mês de setembro, dando continuidade à leitura do nosso livro Desvendando o Crescimento. Hoje nós vamos ainda terminar um capítulo, né? Uma parte na página 94 do livro antigo, do livro novo. Desculpa, eu esqueci. Eliane falou, é página 107, né? Se não me engano. 107. 107. Quem vai 107. fazer leitura para nós vai ser a Luciana, mas antes a Márcia vai fazer um verso, Márcia, por favor. Sim, sim. Crescer significa estar a caminho. Não mais me repetir na segurança de velhas imagens. Atentar com cuidado ao desenvolvimento da vida. E soltar as coisas que não fazem parte de mim e só me deixam insatisfeito. Mas com isso, eu também assumo o risco de me sentir inseguro, de me tornar solitário, de me perder, de meus amigos rirem de mim, de não me reconhecerem. Mas eu quero assumir o risco e não ficar parado. Então, Luciana, você pode ler, por favor? Sim. No âmbito deste livro, dedicado à evolução infantil média e normal, não podemos entrar em maiores detalhes a esse respeito. Todavia, pode-se deduzir dos fatos mencionados que uma função psíquica só se inicia quando a transformação do conjunto orgânico está, em grande parte, terminada. A cabeça é a primeira a parar com seu crescimento. Ela possuía um adiantamento evolutivo. No segundo ano de vida, sua circunferência quase alcança 50 centímetros. Porém, mais tarde, ela aumenta apenas de 1 a 6 centímetros. Isso é proporcionalmente pouco. Via de regra, as pernas crescem de 37,5 segundo ano a 88,5 centímetros no adulto, duplicando, pois folgadamente seu comprimento. A cabeça é a primeira a ficar pronta. Vemos as primeiras forças do pensar libertar-se pouco a pouco após o segundo ano de vida. No terceiro ano, a criança desenvolve sua figura de criança pequena, que se distingue pela grande cavidade do tronco. É no auge dessa forma, no quarto ano, que a fantasia criativa começa a libertar-se. As pernas começam a crescer no quinto ano, quando esse processo está tão nítido que a silhueta de criança pequena parece visivelmente alterada. As forças da vontade se libertam, situando a criança de uma nova maneira no mundo, a fim de torná-la madura para a escola. No decorrer do sétimo ano, a cabeça e o rosto mudam a proporção e a expressão. Novas forças do pensar, ora libertas, capacitam a criança a viver em imagens mentais. Em seguida vem, dos 8 aos 10 anos, um período de transformação do tronco. No 10º ano, ocorre a transformação da maneira de sentir que conduz à crise dessa idade. A puberdade se inicia com um novo impulso de crescimento dos membros. Segue-o a revolução da maneira de querer, tornando o jovem maduro para a terra. A segunda parte da puberdade principia com uma harmonização e transformação do rosto. O adolescente olha francamente para o mundo,
deseja formar para si uma imagem dele. Segue-se o período da terceira reflexão. O corpo, longo e magro, volta a ficar mais redondo. É o período da busca religiosa, de uma atividade da vida sentimental. Finalmente, ocorre a pós-maturação, que no homem consiste num aumento do peso do esqueleto e do sistema muscular, e na mulher apresenta apenas um leve indício dessa transformação. Tem-se a impressão de haver uma continuidade do estado anterior, que é a reflexão. Embora ainda estejam ocorrendo transformações no esqueleto, na bacia, este último fato está de acordo com a diferença psicológica entre homem e mulher. Aqui acho que ele é bem interessante esses últimos parágrafos, né? Que ele faz uma síntese, né? De tudo que foi dito até aqui, né? E acho que assim com ele consolida, né? Todo o texto do livro até aqui, que vai falando sobre esse desenvolvimento que é anímico, espiritual, anímico e físico, né? Não é separado, não são coisas distantes, né? É sempre bom rever o livro com calma e principalmente comparando com pessoas que nós conhecemos, né? Crianças ou pessoas no período de 0 a 21, e que você vai observando na prática aquilo que ele foi falado aqui, evidentemente guardando as diferenças individuais, né? Sempre isso é um arquétipo que é mostrado, mas eventualmente uma pessoa pode, na sua individualidade, ter uma diferença um pouco pequena, mas assim, de uma maneira geral, esse é o desenvolvimento. Se tiver tudo bem, não tiver perguntas, que a gente pode então passar agora para esse capítulo, o sétimo capítulo, que é o eu no desenvolvimento infantil, sua consciência, vivência e realização. Tudo bem? Acho que podemos então. Nos capítulos anteriores, descrevemos a evolução da criança em 3 períodos, sendo cada um deles uma metamorfose do precedente. Surgiu a imagem de um desenvolvimento em 3 etapas, comparável à planta, que, conforme descreveu Goethe na Metamorfose das Plantas, também se desenvolve assim. Recordando o que foi dito na introdução, que o homem tem suas raízes em 2 mundos, um físico corporal e o outro divino espiritual, convém agora dirigir a atenção às forças que intervêm no desenvolvimento da criança a partir do eu. Apresentamos o seguinte esquema. Eu mostro aqui o esquema, você explica, Ronaldo? Pode ser? O que eu posso mostrar aqui também? Ah, tá. Tá bom. Acho que todos têm o livro. Se não tiverem, está aqui essa. Uhum. Ok. Até agora, realçamos o que atuou na alma a partir de baixo. Por isso, uma série de fenômenos relacionados com o desenvolvimento ainda não puderam ser tratados. Desculpa. Agora cumpre descrever o que se manifesta na alma a partir de cima. Perguntemo-nos inicialmente como o eu se manifesta na alma durante os 3 períodos. Denominemos ele aquilo que é vivenciado como cerne de nossa entidade e nos faz saber que somos seres humanos. Examinemos, pois, primeiramente o eu em sua atuação psicológica. Questionemos
se terá sempre existido essa consciência de ser um eu. Ficará então evidente que uma consciência do próprio eu só pode ser demonstrada em cada evolução individual a partir de um determinado momento. Autores e poetas podem relatar em suas biografias mais a esse respeito do que indivíduos comuns, que não se exercitam tanto em olhar retrospectivamente para o seu próprio passado. Toda pessoa, porém, pode treinar a volta à sua infância mediante o pensar retrospectivo. Em geral, se trata de um acontecimento dramático na vida infantil. Foi quando, pela primeira vez, um acontecimento foi vivenciado como pertencente a nós mesmos. É o impacto da primeira consciência do eu. Continua aqui? Pode seguir. Tá. A consciência do eu. Terceiro ano de vida. O momento da primeira recordação situa-se na evolução normal no terceiro ano de vida. Antes disso, a criança já teve muitas vivências. Falou, reagiu, fez muitas coisas que revelaram sua própria vida anímica. Contudo, ela não tinha consciência do seu próprio eu. Não relacionava os acontecimentos com o conhecimento da própria pessoa enquanto elemento inalterado no fluxo do tempo. O momento em que se desperta a consciência do eu também é perceptível exteriormente. Até então, a criança tinha designado a si própria por seu nome. Chamava-se de Joãozinho ou Pedrinho, da mesma maneira como havia aprendido a designar também outras pessoas ou objetos. Isso evidenciava que ela ainda não fazia distinção entre si e os outros conteúdos ou objetos identificáveis por um nome. Depois, porém, a consciência do próprio eu desperto como algo diferente de todas as outras coisas do mundo. Começa a realizar-se a separação entre o mundo e o eu. De repente, a criança surpreende as pessoas ao seu redor dizendo: "Eu também, geleia." Quanto um dia antes dizia: "Joãozinho, também geleia." O momento da primeira pronúncia do eu é um marco na evolução da criança. É também até essa época que remonta a primeira recordação de fatos relacionados com o eu. Juntamente com o despertar da consciência do eu, que é uma expressão da separação entre o eu e o resto do mundo, surge também a tendência a dizer não frente ao mundo exterior. A consciência do eu desenvolve-se nessa época opondo-se a ele. Scheller caracteriza o homem como o portador do eu, como capaz de dizer não. A fase do não, que aparece ao redor do terceiro aniversário, é chamado da idade da birra, durante geralmente alguns meses. Em seguida, tem se firmando suficientemente, o eu se experimenta a si próprio mesmo quando não precisa opor-se ao mundo. É engraçado ouvir um pirralho retrucar: "Eu não quero ir para a cama." Ou
Eu não quero fazer pipi, gritando, enquanto aperta desesperadamente as pernas. A idade da birra faz desesperar o educador. Ele precisa conseguir, com muita paciência e tato, que os pequenos atos do dia a dia sejam cumpridos, sem provocar desnecessariamente a oposição da criança. Aqui só é de ajuda desviar a atenção do objeto da resistência. O adulto deveria impor sua vontade em caso de absoluta necessidade, com as inevitáveis consequências. Ele deveria ter uma ajuda para suportar esse período dignamente, sabendo que é passageiro e alegrando-se pelo despertar do eu na criança. A consciência do eu se exercita pela oposição ao mundo ambiente. É uma lei geral da psicologia dos sentidos o fato de só surgir consciência onde se sente resistência. Nós sentimos nossa epiderme quando ela recebe uma pressão de fora. Enquanto nadamos na corrente dos acontecimentos exteriores, não desenvolvemos uma forte consciência de nós. Esta surge apenas quando nos opomos conscientemente a eles. O adulto o faz resistindo ao mundo ou formando um julgamento próprio. A criança só resta a oposição. Então ela diz: não quero. Erguendo-se contra a corrente habitual dos acontecimentos, ela se vivencia como um eu, que não precisa fazer necessariamente o que o mundo exterior exige. Também, um observador inexperiente notará a diferença entre reações costumeiras de desagrado e a oposição da idade da birra, quando de repente a criança não quer nada daquilo que antes lhe causava alegria. No decorrer dos anos que se seguem à idade da birra, a consciência do eu continua de duas maneiras. Primeiro, se torna paulatinamente contínua, não aparecendo apenas num determinado momento. Em seguida, se desloca de uma ação contra o mundo exterior para a formação de um juízo interior sobre ele. Esses processos realizam-se até os 6 anos, ao ponto de permitir à criança ir para a escola. Aí, a continuidade da consciência do eu é uma premissa para o aprendizado. Nessa época começa também o desenvolvimento do juízo. Contudo, mesmo em idade posterior, a primeira resposta do eu a uma ofensa continua sendo a primeira reação de oposição. Ninguém desconhece esta reação. Ora, isso eu não vou admitir. Eu vou mostrar a essa gente. É só num passo seguinte que se chega a julgar serenamente a situação. Para formar esse juízo, o eu deve manter-se fora dos fatos e olhar em sua direção como espectador sereno. Dessa última observação, resulta que a consciência do eu evoluiu, ou pelo menos deveria evoluir, do 3º ano de vida até uma idade bem avançada. A expressão consciência do eu já exprime que se trata de uma manifestação do eu na consciência. Como tal, ela é uma função relacionada
com a vida intelectual consciente. Bem, tem alguma observação, alguma pergunta? Cecília? Então, professor, eu acho, tô ligada, né? Eu acho interessante aqui quando ele fala, né, que para formar esse juízo, o eu deve se manter fora dos fatos e olhar em sua direção como um espectador sereno. Eu fico questionando assim, uma leitura tão linda, tão profunda, tão bonita, tão bem escrita. Mas eu fico pensando, e no passado? Alguém sabia o que era serenidade, com uma ruma de filho para capinar, para fazer as coisas? E hoje, com a tecnologia tão para frente, cheia de botão, com a Alexa, com tudo, onde é que está essa serenidade? Quer dizer, o livro, eu não sei a idade dele, né? Mas muito bem escrito, a linguagem, né? Toda perfeita. E a nossa querida também faz uma leitura perfeita, né? Mas me incomoda tanto. A gente às vezes fica em silêncio, eu não sei qual é o prazo que a gente vai comentar alguma coisa, que eu sou faltosa, né? Eu sou repetente, mas essa serenidade, onde é que ela fica? Em alguma caixinha, algum comprimido, alguma coisa que a gente injeta? Não sei, porque eu penso num todo, né? Na comunidade, no serviço, na sala de aula, no ambiente profissional. Essa birra não ficou lá, ela existe ainda. Não sei, eu estou fora, né? Então, só localizando, né? O livro foi escrito em 76, né? Mas o que ele fala aqui ainda é a partir da criança, evidentemente na relação com o mundo. Então, quando a criança, na realidade, ela consegue os três impulsos genuinamente humanos, né? Que é andar, falar e pensar, isso se dá até em torno dos 3 anos, ou mesmo no terceiro ano, né? Durante o terceiro ano. Então, a criança vai falar eu pela primeira vez, que é uma consciência, e aqui já entra um aspecto muito importante, que ele não cita no livro, mas aqui, nesse texto pelo menos, mas a palavra eu é a única palavra que você não ensina para ninguém. Porque você pode mostrar para uma criança o que que é um brinquedo, o que que é um livro, o que que é um animal, mas você não pode apontar para a criança e falar isto é eu, porque eu é uma instância pessoal única. E todo ser humano, no seu desenvolvimento normal, ele vai chegar a essa vivência do eu. E quando você naturalmente entra em contato com a sua individualidade, e a própria palavra individualidade vem de indivíduos, que não se divide, você naturalmente se separa do ambiente. E separar-se do ambiente vem muito com essa expressão não, né? Eu não quero isso, né? Eu estou me separando, eu estou mostrando que eu não quero. E por isso que ele fala que o educador, seja os pais, sejam os familiares, seja um professor, ele tem que ter paciência, porque na realidade isso é uma afirmação do eu, que é um processo normal, é um pouco mais presente em algumas crianças do que em outras. E hoje, inclusive, se fala muito dessa expressão TOD. TOD significa transtorno, é, de oposição desafiador. Porque existem crianças com esse diagnóstico já que têm esse transtorno que é desafiador, é além do normal. Agora, é interessante pensar que, na evolução, o ser humano, quando ele vivencia esse aspecto na infância, ele vai crescendo e adquirindo uma consciência maior, que é justamente esse fato. Primeiro eu falo não para um fato externo, mas na evolução eu começo a criar um juízo interno sobre o fato externo. Isso se transcorre de uma forma fisiológica, natural, está ótimo, o ser humano se coloca bem no mundo, mas você vê muitos adultos que ainda não venceram essa etapa. E que toda vez que você se coloca uma coisa que é contra o que ele pensa, a primeira coisa que ele fala é não, né? E tem muitos adultos que têm essa postura também, né? E querem afirmar a sua necessidade, né? Mas isso é um processo evolutivo. E o que você falou hoje realmente são fatores desafiantes, né? Porque o ser humano precisa de ter essa calma um pouco interior para poder criar os próprios pensamentos, os próprios juízos. Senão a pessoa fica
repetindo fórmulas e opiniões dos outros. Mas olha que interessante, para que eu não repita a opinião do outro, eu preciso ter uma interioridade firme. E essa interioridade no início da vida significa eu preciso me separar do mundo. E daí o não, né? E vem isso que ele está falando aqui. Tudo bem? Mais alguma observação? Senão nós podemos continuar. Na realidade, esse capítulo ele vai mostrando são os recados que o eu vai dando que ele está chegando, né? Porque o fato da criança ter uma consciência do eu aos 3 anos, que se dá no nível do pensar do sistema neurosensorial, ainda o eu não está plenamente presente. Isso vai acontecer em torno dos 21 anos. Então, agora, aos 3, aos 9, aos 18, são situações em que o eu está se apresentando, né? Ele está falando, olha, estou chegando. Ele está realmente fazendo isso, né? Em todo ser humano. Então, vamos dar um passo que é justamente agora para a vivência do eu, né? Se a Luciana puder realmente continuar. É, a vivência do eu, 9º ao 10º ano de vida. O eu revela-se não só à nossa consciência, ele também é diretamente sentido e vivenciado. Essa vivência do eu atinge camadas mais profundas de nossa psique do que a consciência dele. Está diretamente relacionada com a vida de nossos sentimentos, existindo mesmo quando não temos uma noção consciente do nosso eu. A vivência do eu nasce na criança como realidade intensamente sentida ao redor dos 10 anos, aumentando na pré-puberdade e tornando-se na puberdade o conteúdo emocional que domina todo o resto. Nesses anos, o jovem experimenta a existência do próprio separado do mundo exterior como algo extremamente trágico. Sente a infância como um paraíso perdido que o envolvia seguramente no mundo protegido da família, dos amigos, da escola. Agora, o eu está nu, indefeso, diante de um mundo estranho. O começo dessa vivência do eu coincide com a crise, desculpa, vou ler de novo. O começo dessa vivência do eu coincide com a crise dos 9 anos, dando-lhe um colorido particular e levando frequentemente a um agravamento dos conflitos. Mais uma vez, a nascente experiência do eu tenta uma ação contra o mundo ambiente. Desta vez, porém, isso ocorre na área do sentir. O respeito óbvio pelos educadores desaparece. Surge do íntimo uma crítica às pessoas em redor. Essa crítica ao mundo se interioriza apenas anos mais tarde, transformando-se em autocrítica. É a fase em que o indivíduo se acha impossível sob qualquer aspecto. Nasce um profundo sentimento de infelicidade a respeito de si próprio. Só depois da puberdade é que essa obstinação da vivência do eu é superada mediante uma nova manifestação do eu na vontade. Esse novo impulso seria melhor chamado de vontade de realizar o eu. Então, é interessante pensar o que ele traz aqui na consciência do. Nós já falamos algumas vezes sobre o sistema neurosensorial, o sistema rítmico e o sistema dos membros, né, o metabólico motor. E o desenvolvimento da criança é crânio-caudal, né? Isso fisicamente ele demonstrou na primeira fase do livro, e agora nós estamos falando isso do ponto de vista mais
emocional. Anímico espiritual, né? Porque o eu é uma instituição espiritual, né? Então, é uma instância espiritual. Então, na realidade, no início, ao nível do neurosensorial, a criança tem a percepção do eu, né? E ela se separa do mundo através do não. E agora, essa vivência chega ao nível do sistema rítmico, que é o nosso sistema de sentimentos. E isso faz com que a criança vivencie esse eu, mas agora não conceitualmente apenas, mas no nível das vivências. Então começam as críticas para o mundo. Isso é uma preparação para o que vem na adolescência, né? Então as mães de crianças nessa fase vivenciam isso, né? Essa crítica que é mais intensa. Os professores também sabem, principalmente na escola Waldorf, né, que tem um professor que caminha, é um professor de classe, né, ele caminha com a turma da primeira até a oitava série. Aquela turma que ele dominava com muita frequência, com muita facilidade, agora já não é mais tão assim, porque essa vivência do eu faz essa crítica. Então, para muitas crianças que são mais ainda sonhadoras, ainda vivem mais no mundo da fantasia, é em torno dessa idade que a criança começa a ter uma percepção da realidade do mundo. E, naturalmente, isso faz esse processo de crítica. Então, a mãe do vizinho é melhor do que a sua mãe, a rua de cima é melhor que a sua rua, né? E uma amiga, né, contando sobre essa fase da filha dela, que um dia a filha dela virou para ela e falou assim: Você já prestou atenção que a cor do seu cabelo é a cor do pelo do cachorro? Quer dizer, bem essa coisa assim de uma, né, uma resistência, né, ao mundo. E, ao mesmo tempo, é um momento de muito isolamento, porque sempre que nós entramos em contato com o eu, nós nos afastamos do mundo, né? Então vem um medo, né? É natural vir um medo nessa fase. Por isso ele fala um pouco dessa infelicidade. Não é uma fase tão tranquila para a criança. Por isso que o adulto tem que apoiar, né, da melhor forma possível esse desenvolvimento. Mas o importante é perceber que agora saiu da consciência do pensar e chega no nível do sentir para dar um passo, que é o que nós vamos ler agora, que é a consciência do eu a nível da ação, né? Mas antes de continuar, alguém tem alguma pergunta, alguma questão, ou podemos seguir? Acho que podemos seguir, Luciana. A realização do eu, 18º ano de vida. Depois da conscientização e da vivência do eu, nasce o impulso para dar-lhe expressão no mundo. Isso ocorre por meio do que a pessoa produz no mundo, isto é, na atividade profissional e da orientação da própria biografia. Na história de sua vida, o homem exprime seu eu à medida que este se manifesta no decorrer do tempo pela ação. A realização em vias de manifestar-se significa o fim da estagnação numa vivência do eu infrutífera. A realização do eu sempre é acompanhada de um vigoroso idealismo. No início, é sentido também nesta fase como aquilo que se pode produzir exteriormente na sociedade. O indivíduo está disposto a fazer tudo por seus ideais, a lutar nas trincheiras ou até morrer. Somente bem mais tarde ele descobre que existe uma maneira mais interiorizada de realizar o eu. Esta começa quando a pessoa dirige a vontade do seu eu para o íntimo, começando a trabalhar em si mesmo. Isso ocorre quando ela estabelece a autoeducação e o autodesenvolvimento interior como premissas do direito de atuar na sociedade como reformador. A maneira como se manifesta a primeira forma da realização do eu dependerá
de como se desenvolveram antes a consciência e a vivência dele. Em outras palavras, o idealismo do rapaz ou da moça dependerá de seu relacionamento com o mundo. A consciência, a vivência e a realização do eu acarretam, cada uma, um processo de separação do mundo exterior e de certas regiões psíquicas. Uma ênfase excessiva dada aos próprios impulsos relativos a outras pessoas é tão perigosa quanto a atrofia da personalidade. Ela conduz à submissão incondicional a outro ou às próprias cobiças. Se a conscientização e a experiência do eu fossem conduzidas na infância, a ponto de o eu se sentir como elemento a serviço de um mundo divino superior, a criança perceberia, ao mesmo tempo, que o adulto também reconhece uma autoridade superior a si mesmo. A realização do eu é a tarefa mais sagrada de uma vida humana. O que vive de mais profundo e valioso no mundo, ou no homem, é dado à sociedade e ao mundo exterior. Num sentido mais elevado, a realização do eu sempre equivale a um sacrifício que encontra sua expressão mais profunda nesta frase de Paulo: não eu, mas o Cristo em mim. Esse não eu não exprime uma negação, um anulamento do eu. É o seu preenchimento por um princípio superior e pelo atuar desse eu, assim inspirado no mundo. É óbvio que aqui se fala de uma maneira totalmente diversa da psicologia orientada pela psicanálise. Aí o chamado superego é descrito como produto dos mandamentos e proibições de pais e amigos. O eu é situado entre o id, que é o homem movido por seus impulsos, e o superego, mandamentos que são os mandamentos assimilados na juventude, e considerado como produto de uma separação do id, isto é, do homem instintivo. Na psicanálise, o ser humano é considerado como um ente que pertence exclusivamente ao polo inferior de nosso esquema, que está na página 85. Acima dele paira apenas a proibição feita pelo pai, agora, porém, pelo pai terreno, e que, de acordo com a psicanálise, extrai uma força da ameaça de castração em caso de desobediência. O eu é a força ativa, impulsionadora e individualizadora da vida. Por ter nascido na consciência como autoconscientização, forma do mundo uma imagem que carrega em si como sendo sua imagem individual desse mundo. Bem, como podemos interpretar esse trecho final aqui? E agora, na realidade, o que ele está nos mostrando é que esse eu que veio se aproximando, né, em dando sinais de que vai chegar realmente, ele agora sai, né, da consciência do eu, do neurosensorial, nível do pensar, da vivência do eu,
aos 9, 18 anos, no sentir, para chegar nos membros, que é onde nós realmente nos colocamos no mundo, né? Então, tudo aquilo que ele mostrou lá no início do livro, do desenvolvimento, que vem naqueles quadros mostrando como é o desenvolvimento do corpo físico, isso acompanha esse desenvolvimento anímico e espiritual. E agora o ser humano começa a ter, por ele, né, a necessidade de se expressar no mundo. Então, naturalmente, o jovem pergunta: bom, mas o que que eu vou fazer, né? E é realmente a época que o jovem escolhe a faculdade, ou se vai fazer um curso técnico, ou se vai se dedicar a algum trabalho, que é a expressão no mundo. E ele mostra o risco, né? São os dois perigos. Ou a pessoa fica excessivamente, com muito ênfase na sua expressão pessoal, indo até para um egoísmo, ou ele pode atrofiar a sua personalidade, né? Tudo depende um pouco também da educação, né? O tipo de educação que nós levamos. Mas aqui ele vai falando, ele faz até uma comparação com a psicanálise clássica, né? Em que você tem o id e o superego, e o eu é o ponto de intermediário entre aquilo que é mais instintivo no ser humano e aquilo que é chegado a muitas leis, muitas exigências. Isso é a visão da psicanálise. Mas para nós essa visão também não deixa de ter sentido, mas que seria você ter um ponto de equilíbrio, né, para poder não só se entregar aos instintos, não podemos esquecer que isso coincide nesse período com o nascimento do corpo astral, né, a partir dos 14 anos, mas ao mesmo tempo de ter, não se prender em excessivas leis externas, né? Ter essa liberdade, por isso que na pedagogia Waldorf se fala educar seres humanos livres. Livre não no sentido da libertinagem, da total falta de consciência, mas livre no sentido de encontrar no seu eu esse ponto de equilíbrio. Então vejam como é interessante, né? Toda essa evolução da consciência, do sentimento e agora da realização. O que realmente mostra a individualidade do ser humano é a sua expressão no mundo, né? Isso é uma pergunta muito importante biograficamente para adultos, é como você se expressa no mundo. E para tudo isso foi importante esse caminho, né? A Zuleika fez quer fazer uma pergunta, depois a Eliane, ou uma observação, não sei, Zuleika. É que vendo tudo isso nós estamos lendo e você explicando, aí a gente fica pensando, né, todo nesse atrito da geração Z, de como hoje as pessoas estão demorando mais para amadurecer, e, descoberta do. Então, são várias perguntas assim. Se isso não é justamente a maior consciência do eu, porque eles tiveram mais tempo de interiorizar, eles têm mais certeza do que eles querem. Então, só é um choque de gerações, e eles agora estão mais conscientes. Ou se é realmente uma infantilização. É tanto por quê, como, para quê, que a gente fica assim. E todo esse novo conceito de família, de os jovens terem mais autonomia em casa, né, ter menos hierarquia, menos autoridade, isso realmente está servindo para eles terem o eu mais consciente, os interesses próprios, ou se é a infantilização mesmo e muito egocêntricos. Isso me faz pensar muito, principalmente que agora as reportagens de pessoas que estão convivendo no mundo profissional com a geração Z, eles já estão começando a entender o jeito deles quererem lidar com a vida profissional. Então, as reportagens, os textos, as crônicas já estão começando a ter um outro tom. E hoje, com esse texto, eu fiquei pensando, aí, se você pudesse, o que você pensa de. Eu acho que assim, o livro mostra um arquétipo, né? E toda vez que o arquétipo não é uma lei definida, né? Não é uma lei romana, o arquétipo é uma lei geral. Mas, e é lógico que o arquétipo ele vai sofrendo, né? Ou vai convivendo com mudanças sociais, culturais, isso não tem dúvida. Mas o arquétipo persiste, né? E toda vez que você se afasta do arquétipo, você tem
perdas. Então, por exemplo, era muito comum antigamente, né? Não era tão comum, não quero dizer que era comum. O que que era uma coisa bastante interessante? É um jovem fazer alguma coisa, ter alguma atividade. Então, hoje em dia, o raciocínio é o seguinte: o jovem tem mais que estudar, você não pode ter um tipo de trabalho. E você conversando com pessoas mais idosas, que na época dessa época que começavam a trabalhar, e você tem o trabalho por uma necessidade, mas você tem também o trabalho daquelas pessoas que falam: eu não quero depender necessariamente dos meus pais, nada contra os pais, mas eu quero ter meu dinheiro. E isso, essas pessoas que fazem isso falam, foi a melhor coisa que eu fiz. Né? Então, me lembro, tem uma pessoa que trabalhou, ele era de descendência portuguesa, e ele trabalhava, quando nessa fase, ajudando no empório que o pai tinha, arrumando as latas, fazendo tudo que era possível. Ele falou isso, que hoje muitas pessoas falam que é absurdo. Ele fala, isso me formou como ser humano. E ele trabalhava numa empresa. E ele falava, às vezes vem mães aqui, que são funcionárias da empresa, e que pedem, pelo amor de Deus, para arrumar um trabalho para os filhos. E ele fala, a lei não permite mais. E isso ele fala, às vezes é muito ruim, porque na realidade você tem que trabalhar. O que que é a expressão do eu? Fazer alguma coisa. É lógico que nós não estamos falando aqui de escravo, trabalho escravo, de exploração, nada disso. Mas quanto mais nessa época do ano, nessa época da vida, que é você ir para a ação e você vai mais para a cabeça, nós vamos ver as consequências no futuro. Porque você tem muitas pessoas que têm muitas ideias, mas na realidade são repetidores de opinião. Eles não têm uma opinião própria. A opinião própria é quando você faz. Tanto que é interessante que em países europeus, quando o aluno termina o ensino tradicional, é comum ele fazer uma viagem, né? Ele vai para o mundo, principalmente aqueles que ainda não têm uma definição de profissão, porque a vivência é que traz uma consciência, né? E nós aqui no Brasil forçamos muitas das pessoas a irem direto para uma faculdade e, se você foi bom na matemática, você vai ir para a área de exatas, e se Tá. você foi bom na biologia, você vai para a área de saúde, e não necessariamente é a melhor forma, porque isso está na cabeça, isso não está nos membros. E a gente tem que entender que existe um processo de amadurecimento precoce. Então, os jovens têm muitas opiniões, tudo bem, é bem interessante ver isso, mas você Não tem que ver entendi assim, direito. existe um estofo, existe uma substância nessa colocação. Então, às vezes você vê jovens que defendem causas que são contraditórias. Ele defende uma causa sem perceber que aquela causa tem coisas que criticam o que ele teoricamente criticaria também. Isso é falta de uma percepção de juízo, mas que só é considerada adequada quando você cumpre esses três estágios. Mas nós temos que conviver com isso. Não é que nós vamos fugir do mundo, né? Falar igual o Raul Seixas, né? Para o mundo que eu quero descer, né? Nós não podemos fazer isso, nós temos que conviver com isso. Mas eu convivo melhor se eu tenho em vista o arquétipo, né? Se eu tenho em vista o arquétipo, eu posso trabalhar nesse sentido. O que vivemos hoje é uma mudança muito rápida das bases que nós temos. E isso nem sempre é adequado. Nós temos essa imagem de que temos que ir para frente muito rápido, muito rápido, muito rápido, mas se você vai mudar uma coisa, você tem que ter uma base, né? Isso é a mesma coisa que você pensar assim, eu estou andando num rio que tem pedras, né, que estão acima da superfície, então eu tenho que pular de uma pedra para outra. Esse é um processo natural de evolução. Mas eu só consigo pular para outra pedra se eu tenho a base dessa. Se eu destruo a base dessa, que é o que hoje a gente está vendo em muitos movimentos, né, destruição das bases antigas, você não vai ter base para fazer o pulo. Então fica uma coisa extremamente teórica e que está gerando muitas dificuldades que a gente vê hoje nas posturas das pessoas, né? Mas temos que conviver, né? São essas imagens, são esses. Temos que acompanhar esse processo, né? Temos que acompanhar o que é dito, né? Todas as pesquisas, e ir acompanhando, mas sempre pensando assim, ter bem claro isso, que isso é um fator, né? Real. Quanto mais nós nos afastamos dos arquétipos, mais preço nós pagamos. É por isso. Não sei, Zuleika, se eu respondi bem sua pergunta. Tá?
Com certeza. Vamos ver aqui a Eliane. Oi, bom dia. A frase, a realização do eu é a tarefa mais sagrada de uma vida humana. E aí, claro, né, como aconselhadora biográfica, eu pensei também no primeiro nódulo lunar, doutor Ronaldo. Uhum. Então, isso aqui me pegou agora de novo. O nó lunar, né? Talvez vocês todos tenham essa consciência. O nó lunar significa um evento cósmico que se repete nas biografias, porque quando nós nascemos, no momento em que nós nascemos, existe uma disposição dos astros no cosmos, em referência àquela pessoa. Então, a posição da Terra, da Lua e do Sol no momento do nascimento daquela individualidade vai se repetir 18 anos, 7 meses e 11 dias depois. Às vezes, alguns textos fazem uma pequena diferença, mas é em torno dessa fase. E, naturalmente, a gente fala 18,5 para ficar mais fácil, né? E como, esotericamente, a Lua é o passado e o Sol é o futuro, e a Terra é o presente, né, onde eu estou vivendo, e a biografia transcorre passado, presente e futuro, toda vez que o ser humano passa por um nó lunar, é um chamado para a sua individualidade, né? É um momento específico. E realmente a realização do eu, que se dá em torno dos 18 anos de vida, ele coincide com esse nó lunar, que é como uma pergunta, né? O que que eu estou fazendo dentro desse espaço de passado, presente e futuro? E o meu eu nascente, né, está quase terminando o seu processo de conscientização, de término de desenvolvimento para começar a atuar no mundo. Então, isso vem esse momento que é bem importante. E é realmente o eu, ele se expressa no mundo, ele precisa se expressar no mundo. Então, essa ajuda do nó lunar, olhando o passado, presente e futuro, é um momento que para muitas pessoas é absolutamente inconsciente, a pessoa não tem noção disso, mas ele acontece, né? Pode ser para muitas pessoas, a própria entrada na universidade, que é uma mudança muito grande de paradigma, né, do que vinha das escolas anteriores, mesmo com toda a evolução que nós temos, mas a universidade é um outro mundo. Para algumas mulheres é o primeiro filho, para algumas pessoas pode ser até um acidente, né? Quando a gente acompanha as biografias, você vê muitas histórias de acidentes nessa época. Ou às vezes é tão sutil, mas tão profundo, que é um livro que cai na sua mão e que muda seu modo de pensar, né? Então, isso é o nó lunar. E tudo isso ajudando a essa expressão no mundo. Porque o que é mais divino, né? Nós somos seres, nós somos uma gota, né? Do ponto de vista espiritual, de um oceano cósmico maior, é uma divindade realmente que nós temos em nós, e essa divindade se coloca no mundo não só para cumprir o seu caminho, a sua tarefa pessoal, mas para contribuir para uma tarefa do todo, uma tarefa da humanidade como um todo. Então, esse desenvolvimento aqui que foi mostrado, né, que acompanha o desenvolvimento físico com todas as diferenças que nós vemos de um bebê até um adulto jovem, né, até o final da adolescência. E todo esse desenvolvimento anímico e espiritual, tudo isso vai levando para essa expressão do eu. Então, aos 0 anos de idade, né, quando há um nascimento do corpo físico que aparece no mundo. E agora, a partir dos 21, existe o nascimento da individualidade no mundo social, né? Aquilo que foi um aparecimento físico, agora é um aparecimento anímico espiritual. Esse indivíduo aparece no mundo social como um ser que vai atuar, né? Um ser que vai ter a sua interferência no mundo também. E para isso, todo esse processo de se reconhecer, negar o que está fora, sentir como é esse processo, tudo isso é uma grande evolução, né? Para chegarmos aqui nesse ponto. Isso nós podemos pensar em nós mesmos, né? Como foi o nosso processo, ou podemos observar na família, né? Nos ambientes em que vivemos, como que esse processo está se dando, como a Zuleika trouxe aqui também, com as questões de hoje, né? E sempre que tem uma mudança, a primeira pergunta para nós sabermos se nós estamos próximos ou distantes do arquétipo
esse o que nós estamos vendo nos traz qualidade. E muitas vezes existem muitas mudanças que encantam muitas pessoas, mas você vai olhar, no fundo, falta qualidade, porque não deu o processo adequado. Por isso que ele falou lá no início, lembra a imagem que ele falou na página anterior, na página 85, que era o desenvolvimento da planta, né? Ele fez uma Uhum. comparação com o desenvolvimento da planta. E o que acontece na vida prática é que o que que a inteligência humana faz? Ela amadurece os frutos à força, para você ter frutos fora de época, inclusive. E aí você olha pensando no fruto, que quem conhece o fruto da época sabe que o fruto amadurecido à força não tem a mesma qualidade. E nos seres humanos é a mesma coisa. Se nós amadurecermos à força, fugindo do arquétipo, você consegue estar no mundo. Mas qual é a qualidade? Essa é a pergunta, né? Obrigada. Oi? Acho que ouvi alguém falar, desculpa, eu tive a impressão que alguém tinha comentado. Tudo bem, nossa, avançamos um pouco hoje, né? Avançamos. Vamos. Um bom fim de semana para vocês, né? Um bom Obrigada a final de todos. mês, Bom um bom fim de início de mês, semana. né? Vamos Bom iniciar fim de Bom agora. Obrigada. dia. semana. Obrigada. Obrigada. Grande abraço para Gratidão. vocês. Tchau. Pronto, gratidão. Obrigada, professor. Bom fim de semana. Professor, tá